Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para falar para vocês a respeito das previsões astrológicas para a Virgem no ano de 2022. Duas coisas extremamente importantes de falar antes de começar qualquer coisa. A primeira, as minhas previsões são com base no signo solar, tá? Então não adianta você ter ascendente, determinados planetas no signo de Virgem, não. Eu falo sobre o signo ou em astrologuês para quem tem Sol em Virgem. Segundo, assiste o vídeo todo, tá? Porque nem sempre as informações estão segmentadas, estão separadinhas. Então, às vezes, eu vou estar falando lá para quem nasceu no último decanato e vou trazer informações de quem nasceu no primeiro, né? E, enfim, assiste o vídeo todo que com certeza absoluta tem informação extremamente válida até o final. Bom, então, vou começar aí o que é que tá pegando ou o que é que tá deixando de pegar para todos os virginianos. A primeira coisa é a saída, né, dos nodos lunares que estavam em quadratura quando estavam transitando no eixo Gêmeos-Sagitário, né? Tinha muita movimentação, tinha, ao mesmo tempo que era movimentar, era uma movimentação, era uma comunicação com superficialidade, era preciso saber de tudo um pouco e nada muito profundamente. E essa não é muito a pegada virginiana, né? Virgem gosta do foco, da especificidade, né? De quanto mais profundo, melhor. Precisa ser profundo e não necessariamente vasto, tá? Então, os virginianos vinham se debatendo aí com a passagem dos nós lunares, porque estava em quadratura, estava numa configuração, e quadratura não é uma configuração fácil, então estava chocando com vocês desde maio de 2020. Né? Agora, em dezembro de 2021, sai, e os nós lunares saem de uma posição de quadratura para entrar numa posição de trígono, que é uma posição positiva, né? Principalmente o nó do norte, que está lá em touro, ficando em trígono com o signo de Virgem. Né? Então ele começa a funcionar muito dentro de uma energia terra, muito dentro de uma energia extremamente conhecida dos virginianos, que é trabalho, que é estrutura, que nesse caso dos nodos lunares desse momento fala de tirar os excessos, de tirar o supérfluo, de conseguir viver com o que é básico, com o que é necessário, voltar, né, para algo que é muito simples, mas que funciona. E isso é demais a energia virginiana. Isso é muito para o que o virginiano foi feito, né? Então, essa entrada, principalmente do nó do norte, em trígono com o signo de vocês, vai facilitar, vai dar para usar muito das ferramentas que vocês têm, né? Então, vem, conecta ali com a missão de vida de vocês, que é esse simplificar, que é esse otimizar, que é esse melhorar, né? Então, esses próximos passos aí conecta muito, muito, muito o virginiano com aquilo que ele tem de bom, com as ferramentas que ele já tem, com os dons que ele já tem, com aquilo que vocês foram feitos para fazer. Então, né, esse é um dos grandes presentes que vocês recebem no ano de 2022. Outra coisa muito importante, né, que vai afetar todos os virginianos, é lá em outubro, quase no finalzinho do ano, mas ainda assim vai pegar vocês, é Marte retrógrado no signo de Gêmeos. Gêmeos e Virgem estão em quadratura, não se entendem muito bem, vai faltar um pouco de foco, vai faltar um pouco de compreensão geral da situação, vai estar meio bagunçado. A tendência é que meio que se ande em círculos nesse momento, porque são várias saídas, vários retornos, vários pontos de encontro, então não tem um foco, não tem um objetivo, não tem uma saída, são vários. E aí com essa ideia sempre da multiplicidade, Geminiano não lida muito bem, ele gosta de um caminho e eu percorro esse caminho da melhor maneira possível, muito melhor do que percorrer 10 caminhos mais ou menos, né? E Marte em Gêmeos, ainda mais retrógrado, traz essa multiplicidade e pode ser que seja um momento lá, final do ano, outubro, que o virginiano sinta um pouco mais de dificuldade em avançar nas coisas que quer, porque tem muitos caminhos, a energia está muito distribuída, vai ser difícil de focar, tá? Vai pegar todos os virginianos. E uma outra coisa que não vai colaborar muito, pelo menos até maio, né, é a quadratura de Júpiter que está passando lá em Peixes. Peixes e Virgem faz uma oposição natural, né? Então tira energia, tira foco, tira disposição, tira a questão até mesmo física, né, de saúde, né? Como eu falei, a disposição e a energia conecta muito com o lado todo
emocional, e Virgem é prático, racional, direto e objetivo, então exige ferramentas que não é que vocês não tenham, mas que não são as ferramentas pelas quais vocês gostam de atuar, né? Vocês gostam de ir, entrar, resolver, pronto, passa para a próxima. E o emocional tem um outro tempo, tem um outro jeito de ser compreendido, tem um outro jeito de ser visto, sentido, elaborado, né? E isso não é muito ali o gosto de vocês, não é muito apegado. Vocês gostam de entrar, pegar, resolver, pronto, vamos para a próxima. Aquilo que demora um tempo, aquilo que não é prático, é cheio de pode ser, né? Não é uma regrinha de começo, meio e fim, atrapalha, tira muito vocês do centro e do eixo. E como Júpiter vai estar expandindo essa energia pisciana, toda onde tudo pode ser e eu só sinto e eu não preciso explicar nem provar, mas eu estou sentindo, né? Vai trazer essa pequena dificuldade de lidar com todas as coisas aí, porque vai estar com o emocional muito exacerbado, você, as outras pessoas, vai estar difícil de puxar a razão, vai estar difícil de puxar a lógica das pessoas, vai estar todo mundo meio que imerso nesse sentir, nesse almejar, nesse desejar, expectativas muito reais. Aí você vai olhar para a pessoa virginiana, né? Não, mas me prova da onde que você tirou isso. Não, confia, vai tudo dar certo, vai tudo funcionar. É um pouquinho mais difícil, pelo menos até maio, do virginiano aí conseguir, sabe, colocar o pezinho, o seu pezinho e o pezinho das pessoas ao redor no chão, por conta desse Júpiter em peixes que vai fazer com que todo mundo esteja com óculos cor-de-rosa e o virginiano com, né, aquele trabalho todo de tentar puxar o óculos da realidade para si e para as outras pessoas. Vai passar um pouquinho por chato, poxa, mas né, segue a onda boa, vamos pensar positivo e tal, e o virginiano ali sofrendo com todos os cálculos e a realidade batendo na porta que as outras pessoas não vão estar vendo. Calma, paciência, super entendo vocês, é o jeito, continue o trabalhinho de vocês ali, mesmo que de formiguinha, mesmo que contra a corrente de muita coisa, vai desgastar, vai ser mais difícil, toda a oposição, ela gasta mais energia, porque é como se a gente estivesse remando contra a maré, mas tudo bem, calma, é só até maio, depois passa, tá? Aí lembre-se também que esse super empurrão do nó do norte em touro vai estar super disponível para vocês, né? Vai estar essa ideia do materializar, do construir, só de pensar que os nodos lunares saíram da quadratura, porque tanto Gêmeos, onde estava o nó do norte, quanto Sagitário, onde estava o nó do sul, fazem uma quadratura. Então estava travando, estava pegando, né? Estava fazendo quase que um cabo de guerra, né, com essa energia virginiana, e isso saiu, isso não tem mais, estava aí sim, forçando a barra para o lado de vocês desde maio de 2020, agora dezembro de 2021 sai essa função, está cumprida, está aliviada, né, vamos para outras coisas agora, vamos para aquilo que vocês são bom, construir, fazer, realizar, resolver, aprimorar, fazer o máximo possível com o mínimo necessário, tá? Bom, virginianos do primeiro decanato, passei todas as configurações, procurei, né? Fui tentar achar uma configuração, um planeta, alguma coisa que estivesse acontecendo, trazendo influência para vocês ali, e realmente só achei uma configuração, que é de janeiro até fevereiro, essa oposição mais direta de Júpiter passando lá em Peixes. Então quem nasceu entre 23 do outro a 1º do 9, só vai estar no comecinho do ano com essa configuração direta ali, pressionando mesmo, né, entre realidade, emoção, sentimento, razão, tudo o que eu desejo e o que eu quero, e aquilo que eu estou trabalhando para construir, para chegar naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, mas fora isso não tem mais nada, né? Fora isso não tem mais nada funcionando diretamente. Tem uma coisinha pontual que é o eclipse solar lá de outubro, né, que vai funcionar assim, mas não tem nenhuma configuração longa, né? Não tem nada pressionando, não tem nada cobrando diretamente de vocês, né? Então tem o comecinho do ano, ele é um pouquinho mais tenso, né? Porque pega ali essa oposição direta de Júpiter. Depois a gente tem o eclipse solar lá de outubro, né? Que vai trazer muito essa ideia do que é bem comum, bem combinada com você, sente menos, né? Desliga um pouquinho o emocional, desliga um pouquinho a intuição, desliga um pouquinho as expectativas, os sonhos, e vamos trabalhar um pouquinho mais com o real. Então isso, de qualquer forma, ainda está muito conectado com o viés de vocês. Então vocês, virginianos, nascidos no primeiro decanato, 23 do 8, 1º do 9,
estão com o caminho mais livre, estão com o passe mais livre, né? Vocês foram os últimos o nódulo lunar deixou vocês por último, agora no segundo semestre de 2021. Então é como se vocês ganhassem aí um tempinho de férias, né? Vão curtir, realmente vão aproveitar, e não é de deixar de fazer o que precisa fazer, mas é sem ter uma pressão, uma cobrança tão direta como vocês passaram, principalmente no segundo semestre de 2021, tá? Para os virginianos que nasceram no segundo decanato, 2/9 a 11/9, aí já tem algumas coisinhas que pega de uma maneira mais direta. São todos aspectos positivos, mas mesmo assim a gente precisa entender e ter um pouquinho mais de cuidado. A primeira coisa, Urano, que está lá em Touro, né, apesar de ser uma configuração de trígono, Touro também é um signo de terra, então é um aspecto positivo, mas não deixa de ser Urano em Touro. Urano, ele tem a função de mudar, remodelar, renovar. E só que ele está trabalhando nas funções taurinas. E as funções taurinas são as funções básicas e estruturais da vida e da sociedade. Fala de família, fala de dinheiro, fala de trabalho, fala das estruturas sociais. E Urano está remodelando tudo isso. Para quem me acompanha aqui mais, um pouquinho mais, tanto no Insta quanto nos vídeos do YouTube, eu estou conectando a pandemia com esse movimento de Urano em Touro, né? Então procura os vídeos de Urano aí, ou as informações que tem lá no Instagram, que você vai achar eu falando um pouquinho mais disso. Então, o Urano em Touro está remodelando, tá? Só que isso traz um choque, essa remodelação, esse novo jeito, esse novo formato, essa nova maneira de estruturar tudo aquilo que é básico da nossa vida e da nossa sociedade, está trazendo esse choque direto, né? Então, apesar de estar num contexto, num contato, numa configuração extremamente positiva com quem é do segundo decanato aqui, ainda assim é mudança. Eu tenho certeza absoluta que o que não vai faltar é trabalho para o virginiano do segundo decanato, mas é um trabalho de um jeito diferente, é um trabalho de uma forma diferente. Eu estava fazendo determinada coisa e agora eu preciso fazer outra. Eu estava fazendo uma coisa de um jeito, ou eu vou fazer outra coisa, ou eu vou fazer a mesma coisa de um jeito diferente. A mesma coisa do mesmo jeito para de funcionar, parou de funcionar. Vocês já vêm vendo, vocês já vêm percebendo isso de uma maneira mais direta, né? Mas agora, isso já passou para os virginianos do primeiro decanato, então troca uma ideiazinha ali com quem nasceu até no dia 1º de setembro para ver o que foi, o que mudou, quais as soluções que surgiram, como que eles precisaram se reinventar, né? Para vocês terem um pouquinho de ideia do que é que chega para vocês agora em 2022, tá? Vem mudança, vem remodelação, vem uma maneira diferente de estruturar. Não deixa de vir muito trabalho junto, tá? E talvez você tenha, virginiano, você tenha só um pouquinho de dificuldade em abrir mão de alguns padrões que eles são mais antigos, que eles são mais arraigados, né? Virgem precisa de toda uma formatação certinha das coisas, e às vezes quando muda a formatação, vocês têm uma certa resistência, mas é só até entender que precisou mudar, formatar, o resultado ele vai chegar do mesmo tamanho, né, ou às vezes até maior, mas precisa efetivamente agora, nesse momento, mudar a formatação, a forma como as coisas todas estão sendo feitas, como as coisas todas estão sendo organizadas, como a sua vida, né, está sendo estruturada, porque é nisso que Urano em Touro está mexendo e que vai afetar agora os virginianos nascidos de 2/9 até 1º/9. Uma outra coisa muito importante, que é a passagem dos nodos lunares, principalmente do nodo norte, aí em contato direto com os virginianos do segundo decanato, no segundo semestre, tá? Bem, por isso que eu tô falando, tem muito trabalho para os virginianos desse ano, esse ano para os virginianos do segundo semestre, tá? Então, cobra trabalho, cobra resolução, cobra aquilo para o que vocês foram feitos para fazer, sabe? Tirar os excessos, vamos entender o que é o básico, vamos entender o que é necessário, o que é imprescindível. E a gente tira todos os frufrus, e a gente tira todos os mimimis, a gente tira os excessos, o que não é necessário, e a gente funciona com aquilo que é o básico, mas que dá conta do recado, né? E essa energia virginiana é muito conectada com isso. Então, no segundo semestre, com a entrada ali, né, dos nodos lunares em contato
com o solzinho de vocês, vocês são cobrados a colocar todos os dons, toda a habilidade, a missão de vida de vocês à disposição do universo. Tem trabalho? Tem muito trabalho. Tem muito o que ser feito, porque tem muita coisa para ser estruturada nesse momento. A gente está reestruturando uma maneira nova. Então é como se a gente precisasse construir, não está mais construído. Cadê a base dessas coisas? Cadê a construção? Cadê a estruturação dessas coisas? Não tá. Alguém precisa fazer. Virginianos são bons para fazer isso, para organizar, para estruturar, para montar, para deixar tudo certinho. Você, que é o virginiano aqui, que nasceu no primeiro decanato, isso vai chegar para você lá no primeiro semestre de 2023. Então já fica atento, já fica percebendo a movimentação. Você tá mais ou menos de férias aqui em 2022, mas o seu momento de arregaçar as mangas e trabalhar muito vai chegar e vai ser no primeiro semestre de 2023. Então, já fica atento. Para quem ainda é aqui do segundo decanato, tem 2 eclipses, né? O primeiro eclipse do dia 30/4 é um eclipse solar em Touro, e tem o eclipse lunar do dia 8/11, que ele vai ser também nessa energia taurina, e também, né, ambos os eclipses vão pegar justamente nessa, para quem é nascido aí no segundo decanato, né? O primeiro, que é um eclipse solar, ele mostra, né, ele conecta um pouco com essa ideia do qual que é o novo que eu preciso reestruturar, qual que é o novo que eu preciso trazer, qual que é a nova forma de trabalhar, qual que é o novo trabalho, né? Todas as coisas bem conectadas com aquele trabalho diferente que eu preciso fazer, com aquelas coisas diferentes que eu preciso organizar, estruturar, como é que eu vou pensar lá na frente, como é que eu vou trabalhar com as coisas que estão vindo, como é que eu vou apresentar para as pessoas as coisas que estão vindo, o que é que eu já sei que eu posso passar, o que é que eu não sei que eu preciso pegar mais. Então traz bem essa ideia do preparar toda uma movimentação para o novo, uma estruturação para o novo. E o eclipse de novembro, né, ele tira, né, ele conecta um pouquinho mais com a ideia do emocional, né? Ele conecta com a ideia do emocional e do entender, trazer um pouco presente para o virginiano o lidar e o entender com as próprias, o lidar e o se entender com as próprias emoções. Isso vem muito presente aí para os virginianos nascidos no segundo decanato, com esse eclipse lunar que acontece aqui em novembro, tá? Então, são essas as principais configurações do segundo decanato, e vamos chegar então no terceiro decanato, né? E aí o terceiro decanato, os virginianos nascidos entre 12/9 até 22/9, ficaram com uma tarefa um pouquinho maior, vamos dizer assim, porque tem muito mais aspectos funcionando, tá? Primeiro, pega todos os mercúrios retrógrados por aspecto, né? O primeiro e o segundo, o primeiro que acontece final de janeiro, o segundo que acontece final de maio, pega por aspecto, né? Porque vai pegar Capricórnio, vai pegar Touro, e o que acontece em setembro, entra diretamente, né? Final de setembro até começo de outubro, entra diretamente nessa energia virginiana, né? Esse Mercúrio retrógrado nos signos de terra, ele trabalha com produção, ele trabalha com, de novo, trabalho, com estrutura. Então, ao longo do ano, todos esses Mercúrios retrógrados, repito, final de janeiro, final de maio e final de setembro, ele vai trazer essas falhas na manutenção, na estruturação, no trabalho. É como se ele fosse mostrar, Mercúrio retrógrado sempre é ponto que não está muito legal. E nesse ponto específico, é que não está muito legal na forma como as coisas estão sendo montadas e construídas. O que é que não pode continuar desse jeito? O que é que você fez, que você tentou inovar, recuperar, criar de um jeito diferente, criar uma solução diferente, mas ainda não está ajustadinha, que precisa ajustar, né? Então, esse Mercúrio retrógrado, ele vem ao longo do ano dizendo, olha, tem que trabalhar para mudar isso daqui, tem que trabalhar para organizar isso daqui. E ele vai pegar esses 3 Mercúrios retrógrados do ano todinho, vai pegar os virginianos do último decanato, sabe? É como se fosse
mostrado de uma maneira muito mais clara para vocês como que precisa alterar, o que precisa alterar, o que precisa ser melhorado, otimizado, organizado, feito. Vem muito com essa mensagem ao longo desse ano. Até porque os nodos lunares, eles começam o ano, o primeiro semestre, ele fica todinho funcionando sobre vocês, né? Então, toda essa ideia do trabalho está diretamente conectado desde o comecinho de 2022 aqui com vocês. Então, vocês pegam tudo isso primeiro, né? Vocês pegam tudo isso dizendo, poxa, a responsabilidade é minha. Eu estou vendo uma solução, eu estou percebendo, eu já vinha pensando nisso, eu já vinha construindo, eu já vinha de uma forma ou de outra entendendo que o ritmo das coisas não estavam de acordo e que isso precisaria ser alterado. Os virginianos foram feitos para ver isso, para ver tudo que está errado e gerar uma solução. E os virginianos do terceiro decanato aqui no ano de 2022, eles pegam isso já de cara, já desde o comecinho, né? Já vem aí com a entrada desde o começo do ano do Nodo Norte em Touro, já vai ativando, já vai conversando com vocês, já vai fazendo com que vocês tenham que colocar a mão na massa, vocês são chamados à responsabilidade primeiro do que os outros, né? Depois vem ao longo do ano os mercúrios retrógrados pontuando, dizendo, eu sei que você já avançou, que você já construiu muito, mas volta que ficou uma pontinha solta, vamos organizar isso daqui, vamos melhorar, vamos otimizar, vamos ver como é que a gente pode organizar diferente, como a gente pode vender melhor, fazer melhor, entregar melhor, né? Vamos ver como é que o que a gente precisa reestruturar para que verdadeiramente fique redondinho da forma como precisa ficar, tá? Ainda para o terceiro decanato, bem no comecinho de janeiro, fevereiro, Vênus retrógrado está em aspecto positivo porque está em em Capricórnio, mas mesmo assim fala de mudança, de reestruturação, de dar um sentido e um significado, uma estrutura, uma estabilidade para as relações que você tem. Talvez a sua relação, a relação que você está hoje, ela não permita essa estruturação. E provavelmente, se ela não está permitindo, ela não vai conseguir ficar muito ali com você, tá? A ideia de Vênus retrógrado em Capricórnio, nesse comecinho do ano, é eu me conectar ou eu avaliar se eu estou conectada com pessoas que têm um futuro junto comigo, para a gente construir, para a gente realizar, a gente pensa do mesmo jeito, a gente vê um futuro para essa relação. E aí passou pelo filtro, né? Se não tá tudo meio solto, a pessoa não sabe se quer, se não quer, eu não sei se eu quero, se eu não quero, a gente não tem os mesmos objetivos, a gente só parece que a gente tem um ponto em comum onde a gente se encontra, talvez seja a paixão, talvez seja o desejo, talvez, né, seja alguma coisa mais carne, mas fora isso não tem muita coisa. Aí não vai passar por esse filtro de Vênus retrógrado, né? Vênus retrógrado em Capricórnio precisamos construir alguma coisa juntos, precisamos solidificar, cimentar, dar um passo a mais dentro disso que a gente está vivendo. E aí, se a sua relação permitir, ótimo, vai, né? Estrutura, estabiliza, coloca os planos futuros juntos. Se não, vai ficar pelo meio do caminho, aí você vai se abrir para outra relação. E isso vai pegar direto você aí que nasceu no terceiro decanato, né? Entre 12/9 a 22/9. Tem duas coisas que já está funcionando sobre quem nasceu aqui nesse último decanato de Virgem, que é Plutão retrógrado, maior tempão, né, em trígono, de novo mudando, isso não é novidade para vocês, tá? Tirando várias coisas, colocando coisas novas aí, obrigando vocês a tirar o velho e colocar o novo, né, porque ninguém gosta, mas chega uma hora que isso precisa ser feito. E também Netuno em Peixes, que faz uma oposição direta ao solzinho aí, aos nascidos nesse período, nesse último decanato, tá? Vocês já vêm sofrendo com o efeito tanto de Netuno quanto de Plutão. Isso isso dá uma movimentação um pouco nas bases, no sentido, no lado, principalmente Netuno, pegando um pouco esse lado lógico de vocês, sabe? É como se vocês sabem que vocês estão indo, precisam ir para algum lugar, mas parece que o chão não está tão sólido sobre os meus pés. Parece que eu dou um passo, mas eu não estou enxergando muito lá na frente, né? Parece que, inclusive, para eu dar um passo, o esforço é um pouquinho maior. Aí eu dou um passo para frente e dou 2 passos para trás. Eu construo hoje, amanhã eu tenho que voltar e tirar metade do que eu construí para construir de uma forma diferente. Essa ação
de Plutão e de Netuno juntos atuando sobre os virginianos do último decanato tem pesado um pouquinho, né? Tem atrapalhado, tem deixado vocês um pouquinho mais devagar, vocês sentem que vocês estão mais devagar no processo de desenvolvimento, no processo de crescimento, no processo de evolução, no processo da construção das coisas que vocês precisam fazer. Não se preocupa se você está sentindo isso. É para ser assim mesmo. É para dar um passo para frente e dar um passo para trás. É para montar hoje e é para desmontar amanhã, né? Então, não põe tanto peso sobre isso, porque enquanto esses planetas não saírem daí, você vai continuar nesse para frente, para trás. Faço de um jeito hoje, depois faço de um outro jeito na próxima semana. Vai ser assim, né? Vocês estão passando por vários aprendizados de construir o novo, de solidificar o novo, do novo, só que o novo é um novo hoje, semana que vem é outro novo, mês que vem é outro novo, ainda mais nesse momento que as coisas estão mudando tanto, tão radicalmente, de uma forma tão rápida, então não tem como solidificar as coisas para você ainda, entenda, vai ser de um jeito hoje, e vai ser de um jeito diferente semana que vem, e no mês que vem vai ser de outro jeito, então pega um pouquinho desse fluxo, se permite se moldar com esse fluxo que diz hoje de um jeito, amanhã de outro, próxima semana de outro, próximo mês de outra forma, tá? Você é um ser que você pode sim ser versátil. Você tem um foco, seu foco é resolver. Se é resolver com uma faca, eu resolvo com uma faca. Se é resolver com uma chave de fenda, eu vou resolver com uma chave de fenda. Se é resolver com martelo, eu vou resolver com um martelo. Cada semana está mudando a ferramenta, mas o foco do virginiano precisa continuar em resolver, independente da ferramenta que está sendo exigida, cobrada, disponibilizada, aprendida naquele momento. Então, foca naquilo que você veio para fazer. Foca naquilo que você tem de bom. Poxa, eu sou um excelente cozinheiro, eu adoro cozinhar, eu adoro uma cozinha. Então, eu posso estar dentro de um restaurante, eu posso estar dentro de um restaurante para outra pessoa, eu posso estar cozinhando para mim mesmo dentro do meu restaurante, eu posso ter um restaurante aberto para as pessoas chegarem, sentarem e comerem, eu posso ter um restaurante onde só trabalha com entrega. Tem inúmeras formas, eu posso trabalhar só com almoço, eu posso trabalhar só com jantar, eu posso trabalhar com almoço e jantar, talvez eu trabalhe com café da manhã, não sei, você continua fazendo a mesma coisa, você só precisa inovar na maneira de fazer, no jeito de entregar aquilo que você tem de bom para as outras pessoas, para o mundo, para se realizar, enfim, e tudo mais, tá? Então você não perde a sua função, por mais que você tenha a sensação de muitos momentos que você está pisando em gelatina, é isso mesmo, tá? E não surta porque é isso, tá? Lembre-se, você continua no mesmo caminho, só que às vezes as ferramentas necessárias, o jeito para você oferecer isso para as outras pessoas é que vai ter que mudar. E se agora está sendo exigido que eu trabalhe com martelo e eu acho que eu só posso e só quero e só vou trabalhar com uma chave de fenda, é óbvio que vai dar problema. Então, larga a mão da sua chave de fenda, você vai fazer o mesmo trabalho, só que com martelo. Aprende rapidinho, você é bom para isso. Soluciona os problemas com o martelo, soluciona o problema com a ferramenta que você tiver. Não é hora de discutir qual ferramenta que é melhor, qual ferramenta que é pior, não se apega nisso, se apega no resolver, no fazer, no realizar, no trabalho que você tem para entregar, naquilo que você é bom para fazer, mas talvez o jeito vai ter que ser mudado, vai ter que ser alterado, certo? Essa é a principal tarefa aqui, que tá bem, eu sei, tá um pouquinho mais delicada para quem é do último decanato, mas calma, é por aí, né? Os planetas vão sair, não se preocupa, a tarefinha dos nodos lunares ele começa, ele já dá esse empurrão aí para você, você já é beneficiado nesse sentido, tudo começa aí por você, né? Então, calma, as coisas vão fluir, é só você modificar a sua forma. Enfim, falei aqui de todos os decanatos, vamos entender os meses para os virginianos. Para quem gosta de teoria, eu sei que os virginianos gostam muito, esses meses são com base nas lunações, cada mês tem uma lunação, com base no mapa da lunação eu consigo entender o que cada signo vai precisar trabalhar, qualquer área da vida movimentada naquele determinado período para aquele signo. A gente começa janeiro tendo que trabalhar uma área bem básica, tá? Casa, família, saúde, casa, família, a base, a estrutura, é um movimento bem interno, esse primeiro movimento do ano, né? Ele fala para olhar para as bases, para a raiz, para tudo aquilo que é estrutural, dar uma organizada naquilo ali.
Fevereiro já pega uma energia, uma casa contrária, que já é trabalho, realização, já é pensar no que você tem de bom, já é pensar no que você pode dispor, naquilo que te realiza, naquilo que você trabalha, naquilo que traz resultado para você. Tá muito conectado esse mês de fevereiro com o trabalho do ano no sentido geral. Mês de março, comunicação, o que precisa aprender, como que precisa aprender, o que precisa falar, o que você tem de bom para entregar para as outras pessoas e o que as outras pessoas têm de bom para entregar, para te ensinar, tá? É essa troca. Abril, relacionamento, tá? Vai compartilhar, vai aprender a compartilhar a sua vida com as outras pessoas, vai conhecer alguém legal, vai viver, vai passar mais tempo com a pessoa que você já tem, enfim, vive um momento aí de casa 7, tá? Maio, um outro momento que ele é muito social, conecta com amigos, com colegas, com grupos de interesse. Então ele coloca você um pouquinho mais no social, né? Te dá um refresco. Junho, você trata de novo aqui com a mesma questão de março. Vai conectar, vai ensinar, vai aprender, vai ver que ferramentas faltam, como que eu me posiciono melhor, como que eu me comunico, enfim, tudo isso que diz respeito à comunicação. Julho, saúde, principalmente saúde, rotina e estrutura com a qual sua vida está montada, sobre a qual sua vida está montada, tá? Entender se está tudo funcionando, se está tudo equilibradinho, tem alguma coisa que ainda eu preciso cuidar para não custar a minha saúde, para não custar o meu tempo, para não custar o meu trabalho. Agosto, mesmo movimento lá de fevereiro, vai trabalhar uma casa 10, carreira, trabalho, realização profissional, oportunidade, subir de cargo, ganhar mais, enfim, todas essas coisas. Setembro, casa 2, uma casa de financeiro, momento de organizar, ver se está tudo certinho, está precisando juntar mais, está precisando gastar menos, né? O que você está precisando ajustar no seu financeiro. Outubro, repete a movimentação de julho, né? Vai falar de novo, né? Cuidar da saúde, talvez por ser um ano que os virginianos vão ter que trabalhar muito essa ideia do equilíbrio da saúde, do tempo para mim e do tempo para o resto das coisas, vai estar muito em jogo aí, fica funcionando nesses 2 meses, em julho e em outubro. Novembro, de novo um mês de casa 10, de novo um mês de trabalho, carreira, né? Como o virginiano está vivendo um ano muito conectado com essa ideia de trabalho, ele tem 3 meses aqui específicos para trabalhar essa área, né? Fevereiro, agosto e novembro, né? Pega essa casa 10, abre oportunidades, conecta com pessoas, com o futuro, com realização profissional, com trabalho, enfim, tudo isso que diz respeito a essa casa 10, ao lado profissional, aquele lado produtivo do virginiano. Dezembro, tá? É um outro mês de casa 3, pega a ferramenta, comunica, conversa, fala, aprende, ensina. Então, um outro mês muito dinâmico, assim como março e assim como junho, tá? Então, passei aqui por todos os meses, reforçando tarefinha dos virginianos, tá bem para vocês construírem, tá muito bom para trabalhar, tá bom para vocês pensarem no que está de errado, no que as pessoas não estão pensando, e isso vocês sabem fazer, vocês sabem ver aonde que está o ralo das coisas, o que pode ser melhorado, otimizado, construído, feito, que as outras pessoas não estão vendo e não estão fazendo. Toma isso para você, tá? Não fique apegado às soluções antigas. Você é bom para solucionar, só que vai ter que solucionar de uma maneira diferente, tá? Então vai aprender, vai buscar ferramentas que você não tem, vai olhar para os lados que você não está olhando. Eu sei que a sua visão ela é sempre muito prática, muito racional, muito direta e muito objetiva. E isso continua, tá? Você só vai ter que desapegar da forma como você vinha resolvendo os problemas e criar um jeito novo. E isso eu sei que não é problema para o virginiano. Se você gostou, compartilha, curte aí o vídeo, comenta, né? Manda para as pessoas, segue o canal aqui. Se você quer uma troca mais próxima, tem dúvidas, vai lá pro Instagram, lá eu respondo caixinha de pergunta todos os dias, né? E aí a gente fica com a nossa comunicação mais próxima. Super beijo, um excelente 2022 e até mais!